Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e na nossa aula de Geografia de hoje vamos estudar a dinâmica populacional do Brasil. Quando falamos de população, nós vamos ter dois tipos dela: a população absoluta de um país e a sua população relativa. População absoluta é o total de todos os habitantes que moram dentro daquele lugar ou daquele país. Quando nos referimos à população absoluta, o nosso país está como o quinto país mais populoso do mundo, ficando atrás apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Quando falamos de população relativa, é aquela que faz a relação entre a quantidade de população e a área por ela ocupada, também sendo chamada de densidade demográfica. Com a informação da população relativa, é possível a gente saber a distribuição da população e determinar se aquela área ou país é pouco ou muito povoada. Para entendermos melhor o conceito de população relativa, vamos ver o caso aqui do Japão. O Japão é um país que possui uma área de 372.812 mil quilômetros quadrados e uma população de 127,9 milhões de habitantes. Para sabermos o cálculo, vamos dividir o número total de habitantes pela área do país. No caso do Japão, obtivemos 341 habitantes a cada quilômetro quadrado. Isso é uma população relativa imensa. Se compararmos esse resultado com o do Brasil, veríamos que no caso do Brasil, a população relativa seria apenas de 24 habitantes a cada quilômetro quadrado. Devemos diferenciar populoso de povoado. Populoso diz respeito à população absoluta, à quantidade total de habitantes. O Brasil, sendo a quinta maior população do mundo, é um país bastante populoso. Já povoado diz respeito à população relativa. Ele faz a relação da quantidade da população pela área ocupada. O Brasil, tendo sua população relativa de 24 habitantes por quilômetro quadrado, é um país ainda muito pouco povoado. Quanto às suas características populacionais, o Brasil vem se modificando muito nas últimas décadas. Ele diminuiu a quantidade de nascimento, o que se fez reduzir o número de crianças no total da sua população. Além disso, a maior parte dos habitantes passou a viver nas cidades, enquanto em décadas passadas a maioria morava na área rural. Por isso, dizemos que o Brasil ele passa por uma transição populacional. Só para exemplificarmos isso, no passado, a grande quantidade de brasileiros eram de jovens. Hoje, pela diminuição da taxa de nascimento, há um envelhecimento da nossa população. Conhecer a população de um país é muito importante, pois são os dados sobre a população que vão ajudar a definir as políticas públicas. Políticas públicas são as ações realizadas pelo governo para atender às necessidades de sua população. Se um país tem como população a maior quantidade de jovens, ele vai investir, por exemplo, em educação. Já aqueles países que possuem uma maior quantidade de pessoas idosas, as políticas públicas serão diferentes. Eles vão investir mais em saúde, em ações previdenciárias. Para conhecer os dados demográficos, é necessário realizar um censo demográfico. Aqui no Brasil, ele é realizado a cada 10 anos pelo IBGE. Nele sabemos características sobre a população como quantidade de homens, quantidade de mulheres, onde tem maior quantidade de pessoas morando, em qual região. Sabemos também a qualidade de vida, a renda, entre outros dados. Com esses dados obtidos pelo censo, é possível calcular o crescimento vegetativo. Ele é obtido fazendo a subtração entre a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de nascimento, menos a taxa de mortalidade, ou a taxa de pessoas que morrem. Fazendo essa subtração, obtemos o crescimento vegetativo do país. Taxa de natalidade. Ela vai indicar a quantidade de crianças nascidas vivas para cada 1.000 habitantes em determinado período de tempo. Geralmente é feito o cálculo baseado em um ano. O cálculo da taxa de natalidade é feito com o número de nascimentos multiplicado por 1.000 dividido pelo número de habitantes daquele lugar.
Observe no exemplo hipotético abaixo que se tivéssemos em um lugar qualquer uma população de 1.500.000 habitantes e tivéssemos como nascimento 5.000 crianças, a taxa de natalidade seria de 3,33%. Ou seja, nesse país nascem aproximadamente 3 crianças a cada 1.000 habitantes no período de um ano. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para cada 1.000 habitantes em determinado período de tempo, que geralmente é de um ano também. Da mesma forma que a taxa de natalidade, para calcularmos a taxa de mortalidade, devemos multiplicar o número de óbitos por 1.000 e dividir esse valor pelo número de habitantes. Se fôssemos dar um exemplo hipotético, poderíamos ter, numa população de 8.200.000 habitantes, o número de óbitos sendo 20.000, teríamos uma taxa de 2,43%. Sendo que esse resultado indicava que o país em questão morriam aproximadamente 2 pessoas a cada 1.000 no período de um ano. Conhecendo a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, somos capazes de calcular o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é o resultado da diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Também é chamado de crescimento natural. Quando a taxa de nascimento é maior que a taxa de mortes, há um aumento na população. Quando a taxa de natalidade ela é menor que a taxa de mortalidade, a tendência é a população diminuir. Menos filhos por mulher. A taxa de fecundidade é a estimativa de quantos filhos que uma mulher vai ter ao longo de sua vida reprodutiva. Seguindo uma tendência mundial, sobretudo nos países onde há uma maior urbanização, a taxa de fecundidade do Brasil ela está em constante declínio. No passado, tínhamos uma das maiores taxas de fecundidade do mundo. A média era de 6 filhos por mulher. Hoje em dia, a média é de 1,5, ou seja, a mulher tem de 1 a 2 filhos aqui no Brasil nos anos atuais. Vários fatores contribuem para a queda de fecundidade aqui no Brasil, principalmente a expansão da urbanização, pois no meio rural as famílias tinham a ideia de que era necessário ter muitos filhos para ajudar nos trabalhos de campo. Aliou-se a isso os avanços da medicina e a utilização de métodos contraceptivos, como os preservativos, a pílula, entre outros. Também influenciaram na redução do número médio de filhos a entrada da mulher no mercado de trabalho. É importante a gente salientar que a renda tem influência também, uma vez que as mulheres que têm uma renda maior e, portanto, têm um nível de escolaridade melhor e têm um acesso à medicina e aos métodos contraceptivos com mais facilidade, elas têm uma taxa de filhos menor do que aquelas mulheres que possuem baixa renda. Porém, isso vem mudando em nosso país e essa tendência de diminuir a quantidade de filhos vem se espalhando para todas as classes sociais. Aumento na perspectiva de vida. A mudança na composição de idade da nossa população ela é resultado do aumento da perspectiva de vida, ou seja, aumento no número de anos que, em média, determinada população vive. Temos como consequência disso, aliado à diminuição da taxa de natalidade, o envelhecimento da nossa população. Hoje o número de jovens e adultos é bem maior do que o número de crianças. Isso faz com que aquelas ações de governo elas devam ser voltadas para esse tipo de população. A perspectiva de uma população ela está associada à melhoria nas condições de vida, como, por exemplo, serviços de saneamento, abastecimento de água, alimentação, serviços de saúde, campanhas de vacinação, avanços da medicina, onde vamos ter novos medicamentos e tratamentos para doenças que antes não existiam, a educação, a higiene, entre diversos outros fatores. Pirâmides etárias são gráficos que representam a quantidade da população de determinado país em relação às suas faixas de idade e também separadas por gênero. Elas servem para nos fornecer informações importantes sobre a natalidade, a idade média da população, a longevidade, entre outros temas. A imagem abaixo é uma pirâmide etária do Brasil em 1950.
A parte azul representa a população masculina, a rosa a população feminina. Cada um desses degraus representa uma faixa etária. Elas geralmente são divididas de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Esse tipo de pirâmide, que tem a base bastante larga e o topo muito estreito, é típico dos países subdesenvolvidos ou pobres, porque a base larga indica uma alta taxa de natalidade, enquanto que o topo muito estreito indica uma pequena expectativa de vida. A imagem abaixo também é uma pirâmide etária do Brasil, só que no ano de 2020, e percebemos que houve uma mudança no seu formato. A gente percebe que houve um estreitamento na sua base, indicando que tivemos uma diminuição na taxa de natalidade. Há também um alargamento do seu topo, indicando que aumentou a nossa perspectiva de vida. Percebemos hoje que a taxa onde tem a maior quantidade de brasileiros está entre os 20 anos e os 40 anos. Então, somos um país de jovens adultos. Esse tipo de pirâmide indica um país que está em desenvolvimento.